Assistência judiciária gratuita. Hoje eu tive um papo muito legal com os meus alunos e colegas peritos no grupo de WhatsApp que eu tenho. Você quer acompanhar tudo o que nós conversamos e também como eu elaborei uma proposta de honorários para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, considerando que foi concedida assistência judiciária gratuita? Então, gente, me segue aí. Muito bem. Tudo começou quando eu comecei também a revisar o processo em que eu fui nomeado para verificar se aceitaria ou não a minha nomeação. Isso é algo que eu sempre recomendo para os meus alunos. Não aceite uma nomeação antes de verificar tudo aquilo que está contido nos autos. Quais serão as tarefas que você terá que executar como perito para produzir uma boa prova pericial. Muito bem, eu comecei aqui, coloquei uma parte de um despacho do juiz que indeferiu o pedido de justiça gratuita feito pela autora, visto que ela possui uma renda de quase R$ 5.000 por mês e possui condições financeiras de sair de Raposos para propor ação em Belo Horizonte. Que mais? Ela não comprovou convincentemente que as custas iniciais, custas e taxas iniciais, cujo valor é de R$ 354,40, irá prejudicar o sustento próprio da família. Além disso, a parte pode parcelar essas custas em até 2 vezes, né? E, por fim, ele colocou, eu vou até abrir isso daqui, só um minutinho para ficar melhor de visualizarmos. Deixa eu dar um pause aqui e ajustar a tela, só um minutinho. Muito bem, ajustei aqui. Então, o juiz não deferiu o pedido de assistência gratuita solicitado pela autora. Eu até comentei com os meus alunos aqui, linda essa decisão, gostaria que todos os juízes atuassem dessa forma, ou seja, avaliassem se a pessoa, ao solicitar os benefícios de gratuidade de justiça, realmente comprovam que necessitam desse benefício. Eu, inclusive, tenho um outro processo que eu estou fazendo, que acabou sendo concedida assistência judiciária à parte, em que ela ganha mais de R$ 15.000 por mês e recebeu assistência judiciária gratuita. É uma situação complicada, né? Então aqui, deixa eu baixar aqui. E depois eu vim para essa decisão aqui, deixa eu voltar aqui. Opa, tô bagunçando aqui, né? Então, aqui, deixa eu ajustar. Agora sim, me desculpem por isso. Agradeço a paciência de vocês. Deixa eu voltar um pouquinho mais aqui para cima. Vamos lá. Tá, está aqui. Daí aqui eu comentei, de nada adiantou, pois o TJ, muito benevolente, reformou a decisão. É de cair ou da bunda. Ou seja, aqui no final do dispositivo do acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi determinado. Assim, em antecipação aos efeitos de tutela recursal, concede-se ao autor, ora agravante, os benefícios de justiça gratuita. Ou seja, eles consideraram tudo que o juiz de primeiro grau avaliou e concederam a benesse para a pessoa, que, no meu entendimento, ela não precisa disso daí, não. Vamos mais aqui para baixo, tá? Daí aqui houve mais essa é uma parte da decisão, né? Que falou que, tendo em vista o teor da declaração de pobreza juntada, movimento de ordem 10, e o que determina os artigos 98 seguintes do Código de Processo Civil, que são aqueles que tratam da assistência judiciária gratuita, observando-se ainda que a justiça gratuita não é concedida somente nos casos de penúria financeira completa, mas guarda a relação com o binômio receitas-despesas, dentro da ótica de necessidade e possibilidade. Ou seja, a pessoa deve estar super endividada. E conseguiu, de alguma forma, comprovar isso daí.
Então vamos lá, seguindo, tá? Eu até coloquei ali carinha na mão, porque é impressionante, tá? Aí aqui, ó, em antecipação aos efeitos de tutela, eu vou até aumentar aqui, eu vou ler para vocês, tá? Em antecipação aos efeitos de tutela recursal, concede-se ao autor... Opa! Aumentei demais essa bagaça. Deixa eu fechar aqui novamente. Nossa, que bagunça, que bagunça. Muito obrigado pela paciência de vocês, tá? Deve estar um pouco aqui por cima, né? Aqui, tá. O juiz aqui, um pouquinho mais para cima, tá? Então, o que houve, ó? O Tribunal de Justiça falou, assim, em antecipação aos efeitos de tutela recursal, concede-se ao autor a hora agravante dos benefícios da justiça gratuita. Muito bem. Daí, aqui até um aluno meu aqui, ele comentou, vocês não estão visualizando porque está do outro lado aqui da tela, tá? Um aluno não, um colega meu que é perito engenheiro elétrico lá da região de Porto Alegre, região metropolitana de Porto Alegre, ele falou, estava bom demais para ser verdade, é de cair o butiá dos bolsos. Daí, vamos lá, vou colocar um pouquinho mais abaixo aqui, né? Daí, o que houve? Na sequência, a parte autora que recebeu o benefício da justiça gratuita requereu a realização de prova pericial, né? E o juiz, no primeiro momento, ele determinou, tá, que não era necessária a prova pericial, porque sobre a ótica dele, ali diversa sobre discussão de cláusulas contratuais, matéria exclusivamente direito que prescinde de dilação probatória. Muito bem, o que aconteceu novamente aqui? Vamos um pouquinho mais para baixo aqui. Tá aqui. Um pouquinho mais para cá. Tá aqui, ó. Diante de tantas faturas, e essa é a justificativa que a parte apresentou, tá? Mesmo depois de ter sido indeferido o pedido de prova pericial, tá? Ela novamente requereu isso, tá? Nós, como peritos, nós temos que entender tudo o que ocorreu na lide antes de elaborar a proposta de honorários, tá? Aqui, o que a parte falou? Que diante de tantas faturas, que as taxas de juros são variantes e as tarifas cobradas ilegalmente, e para o correto deslinde do feito, a parte autora pugna pela realização de perícia contábil com a finalidade de se apurar os reais juros e encargos aplicados pelo banco requerido. Tá, até aí a justificativa dela tá boa, né? Mas vamos ver aqui. Na sequência, o que houve? O que houve aqui? Deixa eu ir um pouquinho mais para baixo aqui para vocês enxergarem. Me desculpem, dessa vez eu tentei colocar um modelo novo aqui para discutir com vocês, mas tá meio complicado, tá? Então, foi definida a prova pericial, tá? O que houve aqui, tá? O juiz falou, melhor analisando os autos, concluo que a prova pericial é mesmo indispensável ao deslinde do feito. Muito bem, deixa eu fechar isso daqui. E, na sequência, nomeou um primeiro perito e o prazo dele decorreu, tá? Ele simplesmente se fez de morto provavelmente porque era a JG. Aqui, ó, a segunda perita, ela também decorreu o prazo legal dela sem nenhuma manifestação, tá? Aqui, deixa eu ver, eu acho que o terceiro, aqui novamente a certidão, tá? Eu até comentei, tá difícil encontrar algum perito que assuma esse trabalho. Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo aqui para vocês conseguirem visualizar, tá? Coloquei, ó, tá difícil encontrar algum perito que assuma o trabalho. Na sequência, o que houve? O juiz nomeou um terceiro perito,
E, e daí eu comentei, vamos ver quantos perderam prazo para apresentar a proposta de honorários. Na sequência, eu apresentei aqui a proposta de honorários que o perito juntou aos autos, que até depois que eu fiz a minha proposta, essa proposta não é abusiva, tá? Ele propôs aqui R$ 2.803, eu acho que vocês não estão conseguindo ver aí, mas ele fez a proposta bem feita, colocou todas as etapas do trabalho, o valor da hora técnica dele, que aqui ele considerou a mesma hora técnica para todas as fases do trabalho. Eu faço diferente, mas cada um tem sua forma de agir ao elaborar propostas de honorários, né? E daí, o que mais que ele fez? Deixa eu ir um pouquinho mais para baixo aqui, tá? Ele, mesmo sabendo que era JG, isso eu achei um equívoco por parte desse perito, tá? Ele até mencionou a questão da portaria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que estipula a tabela, falou, falou que ele pedia a majoração dos honorários em até 5 vezes, mas daí pediu adiantamento. Não existe adiantamento quando é justiça gratuita, visto que você, perito, só vai receber ao final da demanda, tá? Então, o que mais aconteceu aqui, tá? Vejam, a parte autora, ela até concordou com os R$ 2.803 propostos por este profissional, né? Mas enfatizou que ela foi beneficiada pela JG, ou seja, concordo com os honorários, mas eu recebi assistência judiciária gratuita, eu não vou pagar isso, né? Daí o que aconteceu? O banco, né, como de costume, impugnou, alegando excessividade dos honorários, tá? E daí eu falei aqui digamos, para os meus colegas, os meus alunos, que eu veria se ele apresentou provas dessa excessividade, tá? Tal como proposta de outros peritos para trabalhos semelhantes. Não apresentou. Não apresentou, tá? Daí aqui, como esperado, tá? Como esperado, ó. O artigo 95 do CPC dispõe que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício, que não aconteceu nesse caso. O juiz poderia ter determinado o rateio da verba pericial de ofício. Então, por exemplo, considerando aqueles R$ 2.803, seria R$ 1.400 e R$ 1.401,50 para cada uma das partes. O banco teria que depositar a parte dele e a outra metade seria paga somente ao final da demanda, né? Então, o que mais o juiz falou aqui? As partes foram intimadas para especificação de provas, mas apenas o requerente pugnou pela produção de prova pericial. No caso, a parte autora está. Nossa, aqui. No caso, a parte autora está amparada pela justiça gratuita, sendo assim, os benefícios serão custeados pelo Estado, estando, portanto, limitado aos valores fixados pela portaria 4676-PR 2020, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Tá? Essa portaria, gente, é importante salientar que ela é modificada todos os anos, tá? Depois eu vou mostrar minha proposta de honorários aqui e vou mencionar qual é a portaria que está hoje vigente, tá? Então, ele falou, assim, intime-se o senhor perito para que informe em 10 dias se aceita realizar a prova pericial com os moldes supra, né? Discordando, deverá ser feita a nomeação de novo perito contábil em substituição. Beleza? Daí, aqui, aqui um dos meus alunos, ele falou, eu mandaria o mesmo valor ou até maior, né? Ele costuma responder assim, até coloca lá um diabinho com 2 chifrinhos, né? E daí um outro aluno me perguntou, e agora, né? O que fazer, tá? Aqui na sequência, tá? Aqui na sequência, deixa eu vir aqui mais para baixo, tá? Ó, o que houve, ó?
Havendo a discordância com relação à proposta de honorários, este expert agradece a nomeação e declina do encargo e solicita sua substituição, tendo em vista a inviabilidade financeira e sua responsabilidade profissional. Tá? Isso daqui eu não consegui colocar todo o texto aqui, mas é isso que está dizendo essa parte aqui que ficou meio escondida de vocês. Tá? Na próxima eu vou melhorar o meu vídeo nesses moldes. Tá? Então, daí mandou substituir. O que aconteceu aqui na sequência? Foi determinado, tá, que o juiz ele substituiu até antes das partes se manifestarem. Nem precisavam as partes se manifestarem, porque o perito já tinha declinado do encargo, né? E daí o que aconteceu? Vamos ver aqui. Não está mostrando, deixa eu subir um pouquinho isso daqui, que daí, tá aqui, ó. Tá. Daí o que aconteceu, ó? Daí eu fui nomeado. Agora sou eu na parada. Falei até que eu vou tentar propor algo em torno de 2.000, né? Vamos ver o que dará. E agora eu mostrarei para vocês no que deu isso. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui, mudar a minha tela de fundo e já voltamos. Muito bem, gente, aqui está a minha proposta, tá? Marquei ali, informei qual é o juízo que me nomeou, né, que foi a Sexta Vara Civil da Comarca de Belo Horizonte, indiquei o número do processo, coloquei que se trata de um procedimento comum civil, indiquei o autor e o réu. Logicamente que aqui está oculto para que haja, digamos, fique reservado o nome das partes desse litígio. Vamos lá. Então, vou baixar aqui, tá? Eu sempre coloco aqui no primeiro parágrafo, me indico, tá? E digo que eu venho à disposição da Vossa Excelência para apresentar minha proposta de honorários nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 465 do CPC. Isso é muito importante, tá, gente? Porque não tem essa, é JG, não tem que apresentar proposta de honorários. Sim, você tem que apresentar proposta de honorários, porque se você não fizer isso, você estará descumprindo lá o parágrafo 2º do artigo 465 do CPC, que diz que o perito, uma vez nomeado, tem que apresentar em 5 dias a sua proposta de honorários, a comprovação de sua especialidade, né, no assunto, e os endereços para onde serão dirigidas as intimações. Então tá. Aqui, segundo parágrafo, esse é um parágrafo padrão que eu sempre coloco aqui, que para a elaboração da proposta foram considerados a relevância, o vulto, o risco e a complexidade dos serviços a executar, as horas estimadas para a realização de cada fase do trabalho, a qualificação do pessoal técnico que participará da execução dos serviços, bem como o prazo fixado para o término do labor pericial. Aqui, avançando aqui para a segunda página, para vocês verem como eu fiz bonitinha a proposta aqui para um caso de AJG. Não costumo aceitar a JG, mas nesse caso eu vou aceitar. Vai ser um trabalho facinho, esse juiz foi a primeira vez que ele me nomeou, então vou dar uma chance para ele, digamos assim. Deixa só eu baixar aqui um pouquinho, ó. Coloquei aqui, ó. Destaco que, após observar atentamente a documentação contida nos autos, verificou-se que a análise pericial recairá sobre o contrato de cartão de crédito firmado entre as partes litigantes, aqui eu coloquei litigante, até tenho que acertar isso, visando a revisão das movimentações ocorridas no cartão de titularidade do autor. Vejam, eu indiquei aqui o período, entre novembro de 2015 e dezembro de 2016, ou seja, o período é curto, até mesmo as faturas têm poucas compras, é um trabalho que vai ser moleza fazer, né? Conforme documentação juntada às folhas dos autos, tá? Coloquei que o labor pericial visará atender aos pontos controvertidos eventualmente levantados pelo doutor juízo, bem como aos 20 quesitos firmados pelas partes litigantes. Nesse caso aqui, a autora apresentou 10 quesitos, e o banco apresentou 10 quesitos. Até que tá bom. Normalmente apresento muito mais, principalmente esse banco aqui em específico já teve algumas ocasiões que ele apresentou
se não me engano, 76 quesitos, foi de matar, né? Aí coloquei aqui, ó, efetuados todos os esclarecimentos preliminares e tendo em vista o exposto nos parágrafos retro, este perito estima o seguinte orçamento para a produção da prova pericial demandada pelo doutor juiz, tá? Então aqui, ó, aqui é até legal, vou mostrar para vocês. Vejam, aqui tem uma tabela, tá? É uma tabela, mas na verdade isso daqui é uma planilha de Excel, tá? Uma planilha de Excel, ó, tá aqui, é uma planilha de Excel. Ou seja, tudo que eu coloco aqui, se eu mudar o número de horas aqui, ele vai mudar o total ali, tá? Então é bem bacana isso, ficou bem bacana esse sistema que eu utilizo, tá? Então coloquei aqui, tá? Eu fiz um negócio bem ponderado, tá? Talvez eu gaste mais horas para fazer isso, tá? Coloquei aqui 2 horas para leitura e análise das peças processuais, e aqui está decisões transitadas em julgado, mas eu vou ter que modificar isso daqui, porque não se trata de cumprimento de sentença. 2 horas, a 166 e 61, que é 1/3, eu utilizo, para essa tarefa em específico, eu utilizo 1/3 da tabela da PEPAR, está aqui embaixo, ó, 1/3 da tabela da PEPAR, 166 e 61, né? Aqui deu R$ 322. Quais serão as outras fases do trabalho? É lógico que vão ter outras fases, mas aqui eu enumerei só as principais, né? Transcrição das faturas de cartão de crédito para planilhas eletrônicas. Ou seja, para fazer o trabalho corretamente, eu tenho que colocar toda a movimentação ocorrida, ou seja, quais foram as compras efetuadas, quais foram as faturas pagas, né, quais os valores pagos, né, integral ou parcialmente, valor dos juros remuneratórios, juros de mora e multa eventualmente cobrados, né. Eu coloquei uma outra fase, elaboração de cálculo para atendimento aos quesitos das partes, né, porque elas realmente solicitaram diversos cálculos. Eu estimei aqui 2 horas, fui bem bonzinho aqui, estimei 2 horas e coloquei o número de horas para elaboração do laudo pericial. Tá, antes disso, aqui, ó, para essas duas, a segunda e a terceira fase, aqui eu utilizei metade do valor da tabela orientativa da PEPAR, que dá R$ 249,92. Eu até vou sugerir na nossa próxima assembleia que a gente coloque valores cheios para não ficar esse monte de vírgula aí, né? Daí a quarta fase, que é elaboração do laudo pericial nos moldes previstos no artigo 473 do CPC 2015, eu estimei 4 horas. 4 horas realmente serão suficientes para elaborar o laudo pericial. Só que aqui eu cobro o valor integral da hora técnica orientada pela APEPAR, que é de R$ 499,83, e que eu vou sugerir para que, caso a gente mantenha o valor no próximo ano, a gente arredonde isso para R$ 500, né? Daí eu sempre coloco, gente, eu coloco aqui, eu coloquei uma hora de revisão do laudo pericial, que realmente, antes de você revisar, antes de você entregar o laudo, você deve revisar tanto o texto quanto os anexos, ver se os PDFs foram gerados, tudo direitinho e assim por diante, tá? Eu até, procurem aqui no meu canal do YouTube, eu tenho um vídeo, eu acho que uns 2, 3 anos atrás, que eu falo o quanto facilita o trabalho do perito ele revisar o laudo pericial utilizando a revisão em texto, em áudio, que o Word oferece, tá? Vem aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Revisão, ler em voz alta. Vocês não vão ouvir, né? Porque até eu não estou com caixa de som ligada aqui, mas você clica aqui, ele vai lendo o laudo, você vai olhando, acompanhando o laudo com os olhos, né? Ou seja, lendo e ouvindo. Ou seja, você usa 2 sentidos para fazer essa revisão. Para mim é fenomenal, eu não deixo mais de usar essa facilidade, tá? E muitas vezes
encontra alguma coisa, alguma palavra que você poderia substituir. Às vezes a gente utiliza as mesmas palavras, a palavra duas vezes em um mesmo parágrafo, e eu costumo daí aprimorar o texto dos meus laudos com essa leitura que o Word fornece. É muito legal, gente. É muito legal, tá? Daí, que mais? A revisão do laudo pericial, 1 hora, tá? Aqui, 1 hora, eu acho que eu considerei, eu nem coloquei aqui, eu acho que eu considerei 2/3, dois terços ou 3/4 dos honorários periciais, né? Que deu 393,22. Aqui ficou 1 hora, ficou o mesmo valor, né? E aqui, ó, isso que é importante, ó, estimativa de horas técnicas para eventual apresentação de esclarecimentos, tá? Eu coloquei só 1 hora aqui. Com certeza vão vir diversos esclarecimentos e eu vou gastar muito mais do que isso, mas não tenho como embutir, digamos aqui, 4, 8 horas aqui, porque dessa maneira você nunca vai conseguir homologar a sua proposta de honorários. Tá? Vejam aqui que eu estimando 12 horas a R$ 347,10 em média a minha hora técnica, eu cheguei a R$ 4.165,25, ou seja, bem maior do que o outro perito orçou, né? Mas vejam, lá ele usou uma taxa de hora de trabalho de 200 e poucos reais. Aqui eu usei 347, né? Então, logicamente, a minha proposta ficou um pouco mais salgada. E daí, como eu quero, eu sei que mesmo o perito tendo reduzido, ele reduziu para R$ 2.500, mas mesmo assim ele declinou do trabalho, né? Então eu pensei, puxa, eu tenho que baixar um pouquinho, né? Eu quero fazer esse trabalho, Não importa que eu vou receber daqui a alguns anos, é um trabalho que para mim vai ser fácil, e eu estou fazendo uma poupancinha ali para receber nos próximos 2 ou 3 anos, né? E fechei aqui, ó, dei um desconto aqui de 1.965, tá? Quebrando a barreira dos R$ 2.800, R$ 2.500 que o outro perito tinha apresentado. Não que a proposta dele estivesse ruim, não. Isso eu provei aqui, ó, os 4.165,25. Aqui eu estou provando que o valor que ele propôs não era abusivo, mas eu sou legalzinho, estou concedendo um desconto. Daí agora eu vou mostrar para vocês a parte mais interessante da proposta, tá? Aqui, ó, eu sempre coloco, daí, depois que eu apresentei a tabela com o meu orçamento, eu coloco, tendo em vista a complexidade e volume de trabalho para a produção da prova pericial hora demandada, este perito propõe como honorários a quantia de R$ 2.200, requerendo respeitosamente o que segue detalhado. A maioria dos peritos não faz isso, tá? Mas a minha proposta de honorários, eu delineio tudo o que vai acontecer, tá? Ou seja, tudo que eu solicito e o que eu vou fazer depois que a minha proposta for homologada, tá? Então, eu peço aqui a homologação da presente proposta de honorários no valor de R$ 2.200. Daí, ó, não se trata de uma perícia em que os honorários serão pagos. Então, eu não solicito o adiantamento dos honorários. Por quê? Porque não vai acontecer adiantamento de honorários. Coloco aqui, ó, tendo em vista que a presente demanda tramita na condição de assistência judiciária gratuita, aplica-se o contido no parágrafo 3º do artigo 95 do CPC, ou seja, não se faz necessária a antecipação dos honorários periciais, tá? Mas, aqui na sequência, deixa eu baixar um pouquinho a tela aqui, tá? Eu coloquei aqui, ó, destaco ainda que o parágrafo 4º do artigo 95 do CPC estipula que, abre aspas, após o trânsito em julgado da decisão final, o juiz oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público
ou estrutura do órgão público. Fecha aspas. De forma que, caso a parte beneficiada pela AJG reste vencedora, o pagamento da verba pericial recairá sobre a outra parte sem qualquer limitação. Ou seja, se eu orçasse, eu vou falar aqui que eu pedi majoração em 5 vezes, tá? Isso está previsto lá na portaria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tá? Mesmo se eu tivesse previsto aqueles R$ 4.183, né? E a parte beneficiária da JG ganhasse, daí o banco teria que pagar os R$ 4.183. Mas, se ela perdesse, daí o Estado de Minas Gerais me pagaria 5 vezes o valor da tabela anexa à portaria número tal, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Então, coloquei aqui na sequência, ó. Desta forma, comunica a aceitação do presente encargo, o recebimento dos honorários ao final da demanda da parte perdedora, se não beneficiária da justiça gratuita, ou do Estado, ocasião que os honorários periciais serão pagos conforme disposto em anexo à portaria número 6.180/PR/2023 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tá? Essa é a portaria que hoje, em 2023, você tem que se basear para propor os seus honorários, tá? Daí eu coloquei aqui ainda, tá? Requer a aplicação do disposto no parágrafo único do referido normativo legal, o qual estipula a fixação dos honorários em até 5 vezes o valor fixado na tabela, tendo em vista toda a complexidade do trabalho pericial a ser realizado, conforme acima exposto, tá? Daí, na sequência, eu coloco, considerando o limite determinado para laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos de até 4 contratos, no montante de R$ 560,62, a majoração em 5 vezes o valor fixado na tabela disposta no anexo único da portaria 6.180/PR 2023, importa em R$ 2.803, ou seja, R$ 560,62 vezes 5 dá R$ 2.803,10, que é basicamente o valor que o perito anterior tinha proposto. Coincidência, né? Isto posto, em caso de sucumbência... Opa, ergui demais aqui, me desculpem por isso. Isto posto, em caso de sucumbência da parte beneficiada pela JG, será devido o valor de R$ 2.200, tendo em vista que inferior a 5 vezes o valor estipulado no anexo da portaria 6.180/PR 2023 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tá? Ou seja, eu coloquei todas as condições relativas ao pagamento dos honorários lá no final da demanda, tá? Ainda tem uma coisa, caso o banco perca, daí esses R$ 2.200, eles serão corrigidos monetariamente desde a data que a minha proposta for homologada, se for homologada, né? Coloquei aqui, concluída a prova técnica, esse perito efetuará a entrega do laudo pericial, permanecendo à disposição das partes e do outro juízo para eventuais esclarecimentos acerca das conclusões apresentadas. Daí, eu sempre coloco isso daqui, ó. A formulação de quesitos suplementares ou complementares sobre forma de esclarecimentos será submetida à apreciação da autoridade julgadora, bem como tais questionamentos serão passíveis de complementação de honorários, né, conforme previsto no item 57 da NBC TP01-R1 de 27/3/2020. Tá? Ou seja, eu sou contador, eu posso utilizar isso daqui. Se você é perito engenheiro ou perito economista, você vai ter que buscar outros subsídios para isso. Tá? Aqui, ó, por fim, ó, no caso de eventual necessidade juntada de novos documentos, eu acho que nesse caso não será necessário, esclareço que será acostado aos autos termo de diligência
com base no parágrafo 3º, inciso 4º do artigo 473 do CPC 2015, visando a obtenção de todas as evidências possíveis para a efetivação de análise e esclarecimentos dos pontos controversos do processo ora em pauta. E, por fim, em atendimento ao contido no parágrafo 2º do artigo 475 do CPC 2015, itens 2 e 3, o currículo, diplomas e certificados referentes à qualificação técnica desse perito seguem anexos e se encontram disponíveis no cadastro de peritos desse tribunal, ao qual os advogados não têm acesso. Por isso que você tem que juntar todos os seus diplomas, currículo, etc., na hora de apresentação da proposta, para que as partes, caso queiram, possam impugnar a sua nomeação, né? Mas para isso elas terão que justificar muito bem os motivos desta impugnação, né? Aqui, sendo que cabe para o momento, pede deferimento apresentando votos de elevada estima e distinta consideração. Então, gente, aqui está a minha proposta, tá? Eu vou só retificar aqueles errinhos que eu identifiquei aqui, ó. Eu acabei de fazer ela e já resolvi compartilhar com vocês, tá? Então, me aguarda aí que eu já volto para a gente finalizar a nossa conversa. E por fim, gente, é isso daí, tá? A gente tem que, eventualmente, aceitar fazer trabalho de justiça gratuita. Nesse caso, eu aceitei porque é um trabalho mais tranquilo, não vai me tomar tanto tempo, o que iria comprometer as minhas outras tarefas, né? As minhas outras atividades, né? Então, eu espero ter ajudado vocês, principalmente para conhecerem essa questão da portaria do Tribunal de Justiça, que estabelece os valores máximos de honorários periciais para cada uma das categorias profissionais e modalidades de prova pericial, né? Então, eu peço para vocês, como sempre, que não esqueçam de curtir Opa, errei aqui, ó. De curtir o meu vídeo. Não, nem dá para cansar. Vou colocar aqui? Não. Vou colocar aqui? Não, não estou aceitando. Não estou acertando, me desculpem, tá? Então, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no meu canal, caso ainda não sejam inscritos, e também ativar as notificações para saber quando eu postar um novo vídeo no ar, tá? Então, fico por aqui, gente. Meu nome é Pedro Neto e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!